Olá, hoje no Alesp Cidadania nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto da Pesca, que completou 55 anos. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, que é diretora-geral do Instituto da Pesca. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Bom, também temos aqui nos nossos estúdios Eduardo de Medeiros Ferraz, que é o vice-diretor do Instituto da Pesca. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, para começar, então, explica para a gente o que faz, né, as atribuições, então, do Instituto de Pesca. Bom, é um pouco difícil falar do Instituto de Pesca, porque muitas pessoas acham que a gente só trabalha com pesca. E mais do que isso, o Instituto avança para as questões maiores de produção aquícola e também trabalhando, né, o que é essa fonte inesgotável nossa de recursos hídricos, né? E a qualidade deste ambiente, né, que é necessário até para quando a gente tem as produções aquícolas e a própria pesca. Então, a envergadura da instituição em termos de atuação de pesquisa, ela acaba sendo bastante ampliada e até mesmo com muitas relações, né, com essa produção que a gente gostaria que continuasse crescendo e se desenvolvendo de pescado no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, o Instituto, ele atua na pesquisa junto a esses setores, né, sendo um parceiro, buscando estabelecer um cenário, principalmente, Priscila, de sustentabilidade, de produção, né, no desenvolvimento que nós esperamos. O estado de São Paulo hoje, qual a representatividade que tem em relação à pesca, ao setor da pesca? Então, do ponto de vista de toda a cadeia, né, do que envolve a pesca, hoje a gente tem, assim, inclusive dentro da instituição, um programa específico, né, o nosso PEMAP, que ele é muito importante a nível não só do estado de São Paulo, tem inclusive parceiros outros estados, né? E ele tem uma visão bem completa, principalmente de como você controla os estoques pesqueiros, consegue enxergar essa, vamos dizer, potencialidade dos estoques pesqueiros, tanto no estado, como eu falei, e alguns estados parceiros. Essa é uma importância, vamos dizer, desde a década de 50, a Cristiane pode me corrigir, que o até programa, um pouco antes. Ele tem dados e informações, coisas que outros estados ao longo do tempo foram, inclusive, perdendo, né? E o estado de São Paulo, por conta do Instituto de Pesca, desse trabalho específico do programa, do PEMAP, né? Ele manteve viva essa ideia, essa sustentação missão, da informação, essa missão do Instituto. De entender essa cadeia. Em linhas gerais, essa é a função, né? Mas é claro que assim, é sempre uma questão ampla, né? Não adianta, às vezes a gente não tem o domínio específico, não é minha área de atuação dentro da instituição, mas entendo assim, que para enxergar hoje a pesca no estado, né? O PEMAP é uma das peças chaves aí, então uma contribuição importante da instituição, do Instituto de Pesca para essa lógica. O PEMAP é? O PEMAP é Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira. Então, acessando o site do Instituto de Pesca hoje, Priscila, é possível a gente levantar historicamente o comportamento, por exemplo, de uma determinada espécie que é descarregada no estado de São Paulo. Então, se a gente pegar a pescada branca, nós teremos dados, né, das últimas décadas e dados bastante recentes. Os boletins, eles têm uma demora de poucos meses, né, para entrar e ser atualizado no sistema. Então, a gente ganha muito uma perspectiva do ponto de vista de se buscar atividades conexas de utilização, né, dessa produção, e no estado de São Paulo, pela Secretaria da Agricultura, hoje nós temos
né, um patamar bastante diferenciado, como o Eduardo mencionou, a ponto desse programa nosso de monitoramento ser uma referência para outros estados do Brasil que adotam da mesma forma. E eu gostaria também de, complementarmente, propor, né, que a gente coloque uma visão do pescado. Então, eu acho que o Estado ele ganha muito mais, né, quando a gente fala da cadeia produtiva do pescado, seja ela vinda da pesca, e aí na pesca nós temos a pesca artesanal e a pesca industrial, seja vindo do cultivo, né, da aquicultura, e aí a gente também tem o termo pescado. Quando falamos do pescado, a gente não fala só de peixes, a gente fala dos crustáceos, camarões, caranguejos, siri, moluscos como ostra, mexilhão, polvo, lula. Olha que diversidade, que rica diversidade que nós temos, né? Então, toda essa diversidade, ela leva, sem dúvida nenhuma, a uma atuação bastante também, né, disseminada na instituição, né? Hoje nós temos atuações muito específicas. E quando nós olhamos para a produção do pescado, que foi a sua pergunta, a importância do pescado no Estado, e a gente soma também a ação da piscicultura, da aquicultura, o Estado ele vai muito bem, né? Só para se ter ideia, o Estado de São Paulo hoje é o segundo produtor em aquicultura, né? E na pesca, nós temos, dentro dessa diversidade da pesca artesanal e da pesca industrial, nós não temos todos os dados, né? O Instituto de Pesca, ele supre e tem avançado em suprir quase a totalidade, né, dessa possibilidade de descargas no estado, mas na faixa litorânea e na faixa continental, nos nossos rios, né? Então, são programas que nós estamos buscando estabelecer ao longo do tempo, né, junto a parcerias, principalmente com os demais órgãos, e pontualmente a pesquisa vem mantendo esse levantamento, mas nós temos hoje uma dificuldade ainda, a nível de Brasil, bastante grande quando falamos de dados, né? Para refletir até essa importância que você perguntou. Sim. O que a gente pode falar de pesquisa? O que vocês têm? Porque são 55 anos, então muita coisa já aconteceu, mas o que a gente tem de recente em relação à pesquisa? Olha, com relação à pesquisa, realmente a gente também se estende em várias temáticas. Hoje, o Instituto ele trabalha com mais de 90 projetos. Dentre esses 90 projetos, nós podemos colocar claramente uma divisão em 3 pilares principais, né? Trabalhos relacionados à pesca, trabalhos e a sustentabilidade da pesca, seja ela marinha, seja ela continental, artesanal, industrial, projetos de pesquisa relacionados à aquicultura, né, e como buscar um maior desenvolvimento, né, do cultivo hoje no estado de São Paulo, e também projetos relacionados à qualidade da água e do pescado, né, tanto do ponto de vista ambiental, quando se trata do recurso hídrico, né, quanto também do ponto de vista de olhar o alimento pescado e trabalhar também situações de qualidade, de segurança alimentar desse alimento. Então, podemos dizer que é essa distribuição que nós temos assim, em linhas gerais. O que faz parte da cadeia da pesca? Então, do ponto de vista, a gente sempre tenta enxergar, até existe uma frase, não é minha, mas enfim, antes da porteira e depois da porteira. Porque você pode enxergar desde da atividade da aquicultura, que seria toda a cadeia de produção do peixe, pensando em cultivo, tá?
E depois do que a gente fala da porteira, você teria já a linha até da Cristiane, uma das linhas de pesquisa da Cristiane, que seria toda a parte que envolve o pescado já na fase para distribuição, né? Ou seja, o enquanto alimento. Né? E dentro dessa lógica, né? Então você enxergar essa... porque assim, em termos de Estado ou até de país, né, você tem assim, esses setores às vezes têm alinhamentos que são necessários para que haja esse entendimento dessa cadeia como um todo, né? E da importância, né, de cada setor desse, né, como você precisa definir políticas, entendimento, né, de como aquilo que está acontecendo na área da aquicultura, a gente pode falar assim, nós temos uma das linhas, a sanidade aquícola, né? Por conta de uma necessidade crescente, né? Que sempre que novos patógenos, novas patologias possam estar acontecendo, a instituição tem que estar atenta, né? Para rapidamente procurar caminhos, inclusive para solucionar questões envolvendo questões de risco, né, não só para a sobrevivência desse pescado, né, e realmente assim para que haja procedimentos rápidos, né, para tentar entender o que pode ser feito em situações em que esses fatos aconteçam. Do ponto de vista do processamento, a Cristiane pode falar com certeza muito melhor do que eu, né? É claro, também você tem que saber que o peixe, para chegar para a sociedade, ou seja, para chegar para o cidadão, ele precisa ter critérios e condições adequadas, né? Então, você estudar, você entender o que é, vamos dizer, o que seria o produto que precisa chegar para o consumidor, também é uma função do Instituto de Pesca. Essa compreensão, né, de qualidade, como a Cristiane falou, né? De um produto que possa estar chegando na mesa do consumidor. Então, nessas duas, como eu falei, antes da porteira e pós-porteira, né, você precisa entender o que são técnicas de cultivo das espécies para produção comercial, né, e também, depois do abate dessas espécies, todos os procedimentos para que esse peixe chegue com qualidade para o consumidor final, em linhas gerais. Quais as estratégias que o Instituto tem, então, até para orientar a Secretaria, ajudar nessa questão tanto do abastecimento de todo o Estado, quanto a exportação também? Em linhas gerais, nós atendemos a programas já pré-estabelecidos do próprio governo. No que diz respeito às questões, principalmente de desenvolvimento dessas atividades produtivas, de suporte a esse desenvolvimento, mas também nós acabamos, né, estabelecendo um cenário muito a miúde junto a essas cadeias produtivas, como você mesmo perguntou, Priscila, porque há uma amplitude de atores numa cadeia produtiva. Nos últimos tempos, inclusive, avaliando até a nossa posição institucional, a gente entende que o Instituto ele atua como um elo de conexão bastante importante na cadeia de valor do pescado. E por que nós mencionamos cadeia de valor? Porque quando nós falamos cadeia de valor, nós estamos tratando e olhando, né, desde o produtor, seja ele pescador ou aquele que cultiva o peixe, né, até o consumidor, passando pelos órgãos, inclusive, que trabalham com as questões, né, de sanidade, de inspeção, de licenciamento, né, de áreas para pesca ou para cultivo. Então, todas as questões relacionadas a meio ambiente. Quando nós desenvolvemos um projeto, muitas vezes olhando para as dores do setor. Então, abarcamos programas realmente, né, que já estão estabelecidos pelo governo,
mas o próprio setor, né, seja ele da pesca ou da aquicultura, tem as suas dores. Como o Eduardo mencionou a questão da sanidade, né, nós temos outras questões. E é bem interessante como hoje, com 55 anos, e um pouco mais, viu, porque há uma defesa de que, enquanto instituição, né, que buscava estabelecer até essa questão da missão de dados, né, da pesca, o Instituto vem atuando desde 1944, 45. Né, mas em 1969 nós realmente estabelecemos, né, e formalizamos enquanto instituição de pesquisa voltado já à pesca, né, e esse é um nome, né, que a gente, mesmo só fazendo referência à pesca, hoje é ao pescado, dentro das atividades inerentes. Então, voltando à nossa posição de conexão nessa cadeia de valor, a resposta da pesquisa a essas dores, ela se traduz muitas vezes num apoio e suporte a legislações, por exemplo. E nós temos muitos projetos, né, que culminaram exatamente nesse suporte a legislações específicas, tanto relacionadas à pesca como ao cenário da aquicultura. Nesse momento, por exemplo, nós temos um grupo de trabalho junto com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária e a CAT, no âmbito da Secretaria da Agricultura, avaliando, né, como nós podemos certificar um peixe, um pescado, né, que venha da pesca artesanal. Né? Ele necessita passar, né, por uma estrutura, a exemplo do que a Inspeção Federal faz, né, nós podemos estabelecer um cenário diferenciado, né, para o que seria uma inspeção artesanal, a exemplo até de outros alimentos do agro, né, que avançaram para essa expectativa, porque nós enxergamos que a produção dos pequenos produtores, pesca artesanal e também a aquicultura, ganha e tem muita relevância em termos do que está, né, acontecendo no mercado hoje. Né? Muitas vezes a gente chega num ponto de venda e a gente não sabe a origem daquele pescado. Se ele veio do pequeno, se ele veio do mar, se ele veio do rio. Né? E esse também é um papel maior da instituição, levar esse conhecimento, né, tão diversificado e tão rico, né, para toda a sociedade, né, e para os consumidores, né, que tenhamos mais consumidores conscientes da importância de uma proteína tão rica como o pescado. Aí quando você fala artesanal ou não, qual a diferença entre as pescas? Então, a pesca hoje, essencialmente, ela se divide em pesca industrial. Então, é uma pescaria com barcos maiores, que vão para longe da costa, né? Então, milhas da costa. Então, nós temos toda uma legislação já, né, de pescaria mais oceânica. E essa pescaria, normalmente, ela chega a durar mais de 15 dias, 10 dias. Né? A embarcação sai, tem barcos fábrica, que o Brasil não tem uma estrutura tão grande de barcos fábrica, né? Que chegam a ficar meses, né? no mar. Então, barco fábrica seria o quê? Seria fazer a pescaria e todo o processamento, né? Evisceração, descabeçamento, filetagem, acontece a bordo. E o congelamento e a embalagem também. Quando chega no porto para descarregar ou para desembarcar, já chega embalado e congelado. No Brasil, nós não temos tanto essa característica de barcos fábrica. Ao longo do tempo, temos alguns exemplos, no sul do país alguma coisa ainda, mas a pesca industrial, ela é uma pesca de dias ou semanas, poucas semanas, né? Mas quando nós falamos de pesca artesanal,
O pescador artesanal, ele fala de sol a sol, né? Então ele sai antes do sol nascer e ele volta, né, à noite quando o sol se põe. Então ele faz aquela pescaria e muitas vezes também existem algumas pescarias noturnas, né? O Instituto de Pesca acompanha, por exemplo, uma pesca de arrasto em Santos, que ainda nos dias de hoje acontece, né? Um arrasto de praia, né, que é bastante característico de litoral, né, de quem conhece o litoral, que ainda hoje acompanha. Então O que é arrasto de praia? Arrasto de praia é uma rede que ela é lançada, né, dentro do que tange a legislação, do que estabelece a legislação, e ela é puxada para a areia, né? Então a gente menciona que é arrasto de praia. E ali há uma separação, né, do que é possível trazer, do que a legislação permite trazer. Mas é impressionante como, mesmo nos dias de hoje, ainda nós temos uma população que depende dessa pescaria para ter uma proteína, né, na sua rotina, né, na sua dieta semanal. Então, o Instituto hoje tem condições, pelas suas ações, programas e projetos, de acompanhar essa característica, né, do que é a pesca artesanal, do que é a pesca industrial também. Essencialmente, né, a pesca artesanal são embarcações muito pequenas, né, e muitas vezes até nós não temos uma pesca muito de costão, né? Mas também existe a pesca artesanal só de vara, né? No costão, que não depende da embarcação. A parte turística também tem uma certa responsabilidade pelo Instituto, tem pesquisas que falam sobre isso? Eu acho que nós podemos dizer que existe uma relação, porque quando falamos de cadeia de valor, nós temos todas essas interações. Então, quando nós estamos mapeando, por exemplo, e aí é inevitável a gente trazer alguns projetos, né, que estão acontecendo hoje, mapeando comunidades pesqueiras da Baixada Santista, né? Nós olhamos para todas as relações que acontecem naquela cadeia de valor. Esse peixe, ele é pescado de determinada forma, manuseado, conservado de que forma, ele é descarregado em determinado pier, ele é adicionado de gelo em algum estabelecimento, né? Até apropriado para isso. E depois, qual o caminho desse pescado? Ele vai para a feira livre? Ele vai direto para o restaurante? Né? Indo para o restaurante, hotéis, ele já chegou na conexão com o turismo, né? E é bem interessante falar que o Instituto também não deixa de ter relação com a pesca esportiva e com a pesca amadora. Muitas vezes, né, nos próprios torneios de pesca esportiva e amadora, a gente tem condições de coletar amostras ou medir, pesar peixes que são devolvidos no mar, né? E hoje há uma interação bastante interessante do Instituto com a pesca amadora, atuando inclusive, né, nas questões relacionadas a que espécies, né, nós temos, inclusive no interior, né, do estado, nos rios, né, se podemos pensar em repovoamento, quais são os impactos, né? Então, é todo esse desdobramento, né, que nós chamamos de cadeia de valor, porque a gente acaba atuando, né, em várias frentes de desenvolvimento de um setor produtivo, né, impactando as diferentes regiões. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre o trabalho desses últimos 55 anos. Muita coisa aconteceu, muita pesquisa foi realizada e a gente vai detalhar um pouquinho melhor aqui para você daqui a pouquinho.
Estamos de volta com a Alesp Cidadania hoje, conhecendo um pouco mais do trabalho do Instituto de Pesca, que completou 55 anos. Aqui nos nossos estúdios, Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, que é diretora-geral do Instituto de Pesca, e também Eduardo de Medeiros Ferraz, vice-diretor do Instituto de Pesca. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos, né, em andamento que o Instituto tem. Um deles, por exemplo, agricultura marinha. O que é? Então, é o que nós chamamos de maricultura, né? A possibilidade da gente cultivar espécies na água salgada. Então, o Instituto tem um laboratório especializado nisso, num núcleo que nós temos lá no litoral norte, em Ubatuba. E o foco atualmente, Priscila, é com o cultivo de algas, né, que também são denominados pescado. Né, ele também é visto como um rico alimento. No mundo, as algas ganham importância do ponto de vista nutricional e também de segurança alimentar, né, em algumas regiões do mundo. No Brasil, nós não temos muito o hábito de consumir algas, é mais na comida oriental, né? E lá em Ubatuba nós temos uma fazenda experimental marinha, com uma macroalga, porque as algas tanto podem ser tão pequenas que nós não conseguimos ver na água do mar, né? Que são as microalgas, como também pode ser macroalgas. Então essa macroalga, ela lembra muito um aspargo, né? E o nome dela é Capaficus alvarezi. A Capaficus alvarezi é fonte, principalmente de carragena, né? E é uma importante molécula para a indústria de alimentos, como emulsificante, para deixar os alimentos mais cremosos, né? Mas também pode ser utilizado na indústria relacionada a fertilizantes, por exemplo, né? A sua farinha pode ser utilizado na alimentação humana. Então, hoje o Instituto ele pode dizer que tem esse programa que sai à frente até dos demais estados, porque nós já trabalhamos com essa alga desde a década de 90, em conjunto com outras instituições, né? E hoje já estamos numa fase de disseminação junto a pequenos produtores, né? Na região litorânea, pescadores, produtores, né, marinhos. Além da alga, cabe mencionar que quando nós falamos, né, de aquicultura marinha ou de maricultura, nós também nos referimos a outros organismos, peixes, mexilhão, a própria ostra, né? Então, vários organismos hoje são tidos como espécies até promissoras, né? Nós temos aquela concha maior, né? que é a concha relacionada até ao coquilho de Saint-Jacques, né? A vieira. Também tem foco de estudos, né? Em São Paulo, em outros estados também. Então, é uma área realmente que chama muito atenção, é uma área do futuro, de geração de alimentos, né, que ainda nós temos uma perspectiva de atingir, de desenvolver no estado de São Paulo. Falar um pouquinho também de um outro projeto, que é o Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Sanidade na Piscicultura. Esse você acabou comentando um pouquinho para a gente, né? Fala um pouquinho mais dele, do trabalho que tem sido feito. E também o Centro de Engenharia de Plasticultura. E daí eu não sei nem o que é, e você explica para a gente. Tá, ok. Então, nessa lógica, né, esse CCD, que é patrocinado, na verdade é a FAPESP, que é a promotora, vamos dizer, dessa, ela foi passada como um projeto, né, grande pesquisa para integrar as instituições de pesquisa e a iniciativa privada dentro desse formato, né? Então, dentro dessa característica específica da sanidade aquícola, né,
o grupo do Instituto de Pesca, que então conseguiu, né, esse projeto junto à FAPESP, eles estão trabalhando numa linha de tanto de possibilidade de desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento também precisa o entendimento da identificação dos patógenos, tá? Então, dentro desse estudo também a identificação de organismos com riscos, né, vírus, né, vírus, bactérias, estão dentro desse pacote, né? E também, numa linha mais um pouco para frente, da parte de genética também, porque você também desenvolver espécies que geneticamente possam ter proteção contra esses patógenos também seria bastante importante. Já estamos numa fase, esse projeto está bem, vamos dizer, avançando em alguns pontos já estratégicos dentro do Estado, já estamos muito próximos do que seria uma vacina nova para estar sendo, então, chegar em algum momento para o mercado, né? Então, a importância realmente, porque quando a gente fala em patologia de organismos aquáticos, para um produtor aquícola, para um produtor de um peixe, é sempre uma preocupação muito grande. Por isso a necessidade da instituição, em linhas gerais, a preocupação não só no Brasil, no mundo, né, com principalmente espécies emergentes, que eles dizem, né, que são patógenos que surgem repentinamente e acometem grandes produções de peixes mundo afora. E os riscos também, né, envolvidos, às vezes, desse patógeno estar chegando, não só no Brasil, mas às vezes no Estado. Então, um projeto que tenha essa amplitude é muito importante para a gente. Do projeto da plasticultura, não sei, a Cris até poderia falar também, o Instituto de Pesca, ele também é um projeto que hoje tem aporte da Braskem. Ele visa, na verdade, principalmente o entendimento do uso do plástico dentro da lógica da aquicultura, então em projetos que envolvem, seja a gente é bem comum. Revestimento de tanques. As estufas, né, aquícolas ou agrícolas, né, muitas vezes tem esse plástico que recobre, né, então é uma das linhas do projeto, esse uso desse plástico para a aquicultura, para a piscicultura principalmente. Além dessa linha, a questão também do que envolve o estudo do que seria o microplástico, né? Que isso também às vezes tem características ambientais aí, que você precisa ter esse entendimento de como esse microplástico hoje se encontra no ambiente. Então vai ser também uma das linhas de estudos que está em andamento, né? Para entender isso, inclusive, no organismo, ou seja, às vezes num peixe e tudo mais, o que isso poderia acarretar em termos de risco para algumas espécies, né? Em linhas gerais, são os dois pontos mais importantes, eu acho que, do projeto. Teriam outros pontos que eu não vou saber falar aqui nesse momento. Essa temática do plástico, ela chama bastante atenção e da nossa relação, né, com o plástico, mas bem como o Eduardo mencionou. O Instituto, fazendo parte desse projeto que envolve outras instituições, né, tem um olhar para a busca de soluções, visando atividade sustentável. Então, em conjunto com as indústrias, né, isso é possível. Mostrar o comportamento ao longo do tempo, resíduos, né, e o impacto, né, no alimento, no ambiente, né. Então, são esses olhares que onde a ciência traz soluções para um futuro mais sustentável. Então, pela ótica, né, de buscar viabilidade com materiais, inclusive diferenciados, né, no futuro. Então, olhando para essas dores do setor, Priscila, que é a questão das doenças, que é a questão dos materiais e do impacto, né, ambiental,
o Instituto ele vai se posicionando, né, em seus projetos. Nós temos vários outros exemplos, mas essa questão, inclusive genética, mencionada nesse projeto de sanidade, que visa, né, gerar um peixe, né, paulista mais resistente a doenças, nós também temos outras frentes que estão trabalhando a genética de um peixe mais nutritivo, né, do ponto de vista, inclusive, de alguns elementos, né, que já estão naturalmente presentes nesse alimento, enquanto uma proteína bastante interessante, né, e assim benéfica, né, do ponto de vista até de comparação com outras carnes, né, para uma dieta, olhando para uma dieta saudável. Então a posição da genética também no futuro é uma posição bastante importante, e a concentração dos nossos esforços tem se dado num dos nossos centros de pesquisa, que fica lá em São José do Rio Preto, no oeste paulista, né, mais próximo da principal região produtiva da aquicultura, né? A gente está posicionado estrategicamente também no oeste, no interior do estado. O Instituto tem uma sede, que é aqui em São Paulo, capital paulista, mas daí tem várias outras unidades. Que é onde tem, por exemplo, a possibilidade da produção para poder realmente estudar, né, o material, é isso? É toda uma estrutura voltada para viabilizar essa pesquisa relacionada à pesca e à aquicultura. A sede do Instituto hoje fica na Vila Mariana, junto com o Instituto Biológico. Né? Nós estamos aqui vizinhos, né? Sim. Numa estrutura de centros de pesquisa distribuídos pelo estado. Aqui em São Paulo, também na Vila Mariana, nós temos 2 centros de pesquisa. O Centro de Pesquisa em Aquicultura, que detém alguns laboratórios, estufas, tanques de cultivo, e também um quarentenário, né? Porque para peixe a gente também faz quarentena relacionada à recepção, principalmente, né, de alevinos que vêm de fora do país. Então o Instituto também tem uma estrutura, né, para servir ao segmento produtivo nesse sentido. Além do Centro de Aquicultura, em São Paulo também nós temos o Centro de Recursos Hídricos, com laboratórios estratégicos, e chama atenção também o laboratório de qualidade de água estabelecido aqui em São Paulo. Tirando esses 2 centros que ficam junto da sede do Instituto, nós temos mais 2 centros avançados. Um em São José do Rio Preto, no interior paulista, que é o Centro do Pescado Continental, e outro centro avançado em Santos. Além dos centros avançados, nós temos núcleos de desenvolvimento, né, regional. No interior, nós temos um núcleo que fica em Pirassununga, perto do lado da Cachoeira de Emas, e também em Campos de Jordão. Nós trabalhamos também com a truta, né? Nós temos uma estrutura em Campos de Jordão, que hoje é uma das responsáveis pela venda, né, de ovos, de alevinos de truta, e de suporte, né, à truticultura no estado. Além desses 2 núcleos do interior, nós ainda temos 2 núcleos no litoral, em Ubatuba e também em Cananéia, né? E junto a todas essas estruturas temos unidades laboratoriais de referência, né, de tecnologia do pescado, de maricultura, de qualidade de água, de laboratório relacionado ao monitoramento pesqueiro, né, como bem evidenciado no início da nossa conversa. Então é uma estrutura bastante abrangente, importante, que é do estado de São Paulo, que é do paulista, né, sem perder a perspectiva de atuação bastante contundente com outros estados e com outros países em termos de relacionamento e desenvolvimento de pesquisa. Foi falado aqui sobre a tecnologia. Hoje em dia, dificilmente se faz algo sem a tecnologia. E pensa ali em questão
de pesquisa há necessidade. O que a gente pode falar de mais avançado que temos, então, o que vocês têm utilizado, usado como braço também a tecnologia? Bom, nós temos em vários pontos, né? Várias lógicas diferentes, dependendo da área de pesca ou da própria agricultura, né? Entendo que nesse sentido, né, trabalhos, como eu já falei bastante da parte da sanidade, eu acho que nós temos um grupo bem avançado em relação a esse desenvolvimento de questões que envolvem a sanidade de peixes. A vacina, né? Vacinas e probióticos e outras questões que dependem da pesquisa para chegar, vamos dizer, nessa questão tecnológica, vamos dizer assim, né? Pensando em termos de agricultura. Não só isso, na parte de cultivo, nós temos um grupo que trabalha com a parte de cultivo em sistemas fechados, né? Nós temos um grupo forte hoje trabalhando com a parte de, seja recirculação, de sistemas de recirculação para a criação de peixes, né? Mas associados à produção de alimento. Então nós temos aí os projetos focados, né, com, fugiu o termo, economia circular. A economia circular, que envolve aí a produção de produtos agrícolas, né? Sim. Aquaponia, mais especificamente, né, onde você tem, às vezes, a utilização, o peixe produz, quando ele está se alimentando, nutrientes que vão sendo liberados na água, e esses nutrientes retornam, vamos dizer, para a produção de alimentos. Isso é uma tecnologia bastante conhecida hoje mundo afora, né? E um dos pontos fortes do desenvolvimento dessa tecnologia é que eles podem ser associados a grandes cidades, porque eles dependem de menos espaço para produção e você consegue ter, às vezes, numa cidade como São Paulo, às vezes uma produção indoor para essa lógica, às vezes, da própria aquaponia. E isso tem uma vantagem econômica, porque você não teria esse deslocamento, seja da produção do peixe ou da produção do vegetal, né? Então você teria isso mais próximo da cidade. Então é uma linha de pesquisa também bastante importante. Do ponto de vista da aquicultura, para a tilapicultura também, em São José do Rio Preto, né? Nós temos lá uma fábrica, inclusive, de ração, né? Também pensada aí em desenvolvimento de rações específicas para peixe, inclusive com um claro objetivo ali de baratear, inclusive em alguns momentos, a ração, porque ingredientes isso alternativos, passa a ser um desafio, né, para o produtor sempre baratear, né, a produção, né, de peixes. Então, estudos na linha, né, com rações específicas, né. Na mesma lógica, em Campos do Jordão, como a Cristiane falou, na nossa truticultura, ela é uma referência porque nós temos algumas trutas desenvolvidas no Instituto de Pesca. Então, com uma genética também muito específica, são a mesma espécie, mas em condições de cultivo, que a gente diz, para crescimento, inclusive com características mais adequadas, né? E associado também a desenvolvimento também de rações específicas para essas trutas, né? A pesquisadora que é responsável por esse núcleo hoje desenvolve linha de pesquisa também com essa parte da nutrição das trutas, né? Isso pensando mais do ponto de vista da aquicultura. Eu acredito que a gente estou, às vezes, até esquecendo algum detalhe aí importante aí de outros colegas, de outras pesquisas desenvolvidas no Instituto. Não sei se da parte da pesca, que eles podem falar do processamento, de toda a parte aí que... Da parte da pesca, trazemos algumas questões relacionadas à própria sustentabilidade, olhando para o oceano, né? Nós temos um projeto denominado Petrechos de Pesca, que tem trabalhado a retirada de
do que seria redes de pesca esquecidas ou perdidas no mar, né? Ou muitas vezes durante a própria pescaria essas redes se soltam. Então essas redes, elas têm como se fosse uma história ali, né? De deposição de organismos, de nutrientes. E esse plástico, né? Ele pode ser reaproveitado e gerar, né? Peças únicas, né? O mercado internacional tem olhado muito para esse tipo de aproveitamento e de retirada, né? Do plástico do oceano. A gente enxerga que isso, dentro de um futuro de oportunidades, né? Do que será a economia azul, né? Nós temos muito ainda a trabalhar nesse sentido, né? Em retirar esses petrechos do mar. Eu acho que é importante também falar do ponto de vista social, porque o Instituto de Pesca, dentro das nossas pesquisas, a gente também tem um apelo para o social, né? Eu acho que a Cristiane pode falar do trabalho da Ingrid, sim, junto às comunidades, e que é super importante, das colegas que trabalham também no interior de São Paulo, com a comunidade de pescadores. Então, essa questão está relacionada, né, Eduardo, muito à questão do que tange a sustentabilidade no viés social. Então, muitas vezes, nós olhamos para o produto da pesquisa só sob a ótica do concreto, né, do que entrega de solução, que tange a questão econômica e a questão principalmente ambiental. E muitos projetos, né, têm demonstrado o quanto é importante nós ainda trabalharmos a questão da sustentabilidade social, do resgate, né, de comunidades, do que seria, né, essa cultura e essa tradição que nós temos em várias regiões, né, principalmente relacionadas à pesca artesanal. E projetos que hoje buscam informações socioeconômicas para caracterizar comunidades pesqueiras e levar um entendimento, né, dessa atividade produtiva, o quanto impacta determinadas regiões, né, não só do nosso litoral, mas também da pesca continental também, feita em rios. Então o projeto, ele se desdobra até essa questão social nesse sentido, quando ele traz visibilidade, né, para o trabalho, por exemplo, da mulher, né, junto à atividade pesqueira. Então, nós temos uma linha hoje que traz evidências, né, dessa posição, o quanto ela é importante, tanto do ponto de vista da pesca, quanto também da aquicultura. Então, sem dúvida nenhuma, são projetos estratégicos, né? Eu acho que nós poderíamos trazer, convidamos a todos, né, a visitar o site, as nossas redes sociais, assim como, né, estamos abertos aí, nós temos um dia de instituto, né, de portas abertas todo ano, então fiquem atentos a esse convite, né, e também o trabalho de capacitação que tange a nossa pós-graduação, né? O Instituto hoje tem uma pós-graduação, mestrado em pesca e aquicultura, e oportunidades de capacitação nos próprios projetos, como estagiário, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, que acontece muitas vezes dentro dos nossos projetos, por meio dos nossos projetos e com orientação dos pesquisadores da casa. Hoje o Instituto de Pesca conta com 50 pesquisadores, né, servidores públicos, e mais 50 pessoas que dão apoio, né, incessante a essa pesquisa, no patamar de auxiliar, de técnicos, né, e de também assistentes de pesquisa, né, o que a gente chama do pessoal de apoio, que sem isso a pesquisa não andaria. E sem essa rede de conexão e de colaboradores também junto aos projetos, né, a gente vai estabelecendo e conseguindo viabilizar, né, muitas vezes essa
ausência até de uma entrada na medida mais adequada de pessoal, né, que hoje nós temos na instituição. Uhum. Tem também um projeto chamado Valoriza a Pesca. Esse, qual o objetivo dele, como ele funciona? Eu posso falar um pouco mais de carteirinha, né? Eu sou uma das pesquisadoras desse projeto, né? E é um projeto que é realmente diferenciado do ponto de vista de trabalho da instituição com a pesca artesanal na Baixada Santista. E é um projeto diferenciado também enquanto financiamento. Ele é um projeto que está dentro de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, né, com o Ministério Público Estadual e Federal, lá da Baixada Santista. Então, é uma demonstração de como a instituição ela tem um papel muito preponderante na geração de dados, de informações valiosas, né, da pesquisa para amparar o desenvolvimento e valorizar uma atividade ainda que existe no litoral, né, do Brasil e de São Paulo também. Então, é um projeto que tem características de levantar não só o que é descarregado ou pescado, mas a característica, né, a caracterização socioeconômica dessas pessoas que trabalham em 15 comunidades pesqueiras afetadas dentro dessa premissa do TAC na região. Então, há uma diversidade bastante grande, né, de projetos e de como eles se inserem com a sociedade, com o setor produtivo. Bom, chegamos já ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a participação de vocês, deixar um minutinho para as considerações finais. Agradeço a Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, diretora-geral do Instituto de Pesca, e parabéns pelos 55 anos de Instituto. Muito obrigado pela oportunidade, Priscila, de estar trazendo um pouco mais do Instituto, né, e traduzindo para vocês essa pujança que nós temos. Eu que agradeço. Também agradeço a participação aqui conosco de Eduardo de Medeiros Ferraz, vice-diretor do Instituto de Pesca. Obrigado, parabéns. Obrigado, agradeço a oportunidade, entendo que é muito importante essa ideia da Alesp, eu acho que traz, vamos dizer, pode mostrar um pouco mais para a sociedade, para o Estado de São Paulo, né, do trabalho realizado dentro do Instituto de Pesca. Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.